20 horas e 43 minutos, estamos de regresso e o nosso tema de hoje é o medo. Estamos a falar sobre medos, sobre medo, sobre esse sentimento que tanto, por vezes, nos ata, nos trava, nos impede de chegar mais além. Se quer participar do nosso programa, pois bem, 262-889031 está disponível, está livre e desimpedido. Ligue e entre em direto aqui connosco. Antes deste momento musical, eu disse-vos que vos ia lançar uma frase. Pois bem, aqui está ela. O medo é uma oportunidade de nos erguermos e de sermos fortes. E então? Acho que depende de como enfrentamos esse medo, não é? Ele não diz que é a forma de. Diz que é uma oportunidade uma para. oportunidade para, sim. Se o medo, se resolvermos enfrentarmos o medo, eu acho que é um grande salto. E quando vemos um desafio, né, o medo se torna um desafio. E quando o medo se torna desafio, e se formos para enfrentar o desafio, é claro que passando por ele, nos tornamos mais fortes, não é? Ver o medo como oportunidade pode ser mesmo. Porque aqui mais numa outra frase ele diz o seguinte: acredito que tanto a ansiedade como os pesadelos diurnos surgem em alturas em que estamos extremamente sensíveis devido a um excesso de energia negativa no nosso campo energético. A origem do medo é precisamente por estarmos envoltos em energia negativa? Vamos entender assim. Eu acho que tudo começa conosco, né? Se estamos lá muito felizes, numa situação que está deixando o nosso espírito feliz, não é? Alguém que ganhou um prêmio, alguém que está em lua de mel, alguém que está muito feliz na sua vida, alguém que está se sentindo naquele melhor momento. Difícil ser tão assim influenciado pelo lado espiritual. Agora, se a pessoa já está triste por algum motivo, se decepcionou por qualquer coisa, se está doente, se está com uma pequena baixa resistência, ou se acordou meio desanimado, aí sim eu acho que aí ele abre o seu corpo, sua proteção, seu corpo espiritual para receber as energias que estão ali em torno de si. Mais ainda se ele está deprimido, se ele está embaixo. E eu acho que aí ele pode sim absorver outras energias, ou seres, ou vibrações que estão naquela mesma frequência. E aí o que acontece é que a pessoa que estava mal vai ficar bem pior, porque ela não está sozinha, ela está acompanhada pelo grupo de seres ou energias densas. Então ela fica pior ainda. Então eu acho que é um conjunto aí, não é? Maria. É sim, obviamente que as energias negativas não ajudam ninguém. Nem em situações de medo, nem em nenhuma. Normalmente atacam-nos quando estamos fracos, como disse a Carmen, em algum sentido, com alguma debilidade, e nós sabemos o que é que custa dar a volta a isso, em alturas em que não estamos bem. Por outro lado, sim, acho que há determinadas pessoas que são mais sujeitas a esse tipo de medos, porque já de si não são seguras. E como não são seguras, as inseguranças vêm ao de cima e são atacadas logo por essas energias em frequências muito baixas que não ajudam ninguém. Agora, há que enfrentar, não é? E enfrentar é o nosso desafio todos os dias, porque nós levantamos todos os dias para enfrentar mais um dia, a nossa vida, o trabalho, nem tudo é fácil, nem tudo é simpático, nem todos os dias são maravilhosos, mas nós levantamos todos os dias com vontade de viver e com esperança. E eu acho que uma das coisas que o medo leva é a perda de esperança. E isso é muito complicado. Muito complicado. Alice?
Pois, eu pegando aqui na palavra da Maria, estava mesmo aqui assim a sair-me na frase, é a esperança. É assim, se nós temos medo do que é que vem acontecer durante o dia, ou uma mudança, um objetivo, uma coisa qualquer que tenhamos que fazer nesse dia, não sabemos o que é que está para lá do medo. Então há que arriscar. Porque se não vamos arriscar, mas, como eu tenho medo, é mesmo de arriscar. Mas aí somos, se calhar, sugados pelas energias negativas e não nos deixam andar para a frente. E o que está para lá do medo pode ser muito positivo. O que me parece que está aqui um pouco a dizer, eu fazia-vos esta pergunta, que é, a energia negativa é a energia negativa que atrai o medo, ou é o medo, porque estamos com medo, que atraímos energias negativas? Ou é as duas calhar coisas? As duas coisas. Duas coisas, As duas é. coisas. Então acaba por ser uma bola de neve. Sim. Eu acho que sim. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. A pescadinha de rabo na boca, como se diz que é em Portugal, não é? Isso. Há quem É. goste. Há quem goste, exatamente. Há quem goste. A Alice disse uma coisa que realmente é muito. Pronto, que me levou aqui a questionar noutra questão, que é: nós não sabemos se acordamos amanhã. Pois não. E ainda Portanto, não. quer dizer, então. Nenhum de nós falou aqui, e há uma coisa que é muito comum nas pessoas. É tão comum as pessoas terem como comum negarem, que é o medo da morte. Digam-me uma coisa, é uma pergunta que é complicada, eu sei, mas isto nós estamos aqui para refrendar. Falamos da sobrevivência. A sobrevivência é o único meio. Sim, mas evitar a as morte. pessoas não admitem. Não, é diferente. Uma coisa é sobreviver, outra coisa é morrer. Ok? Não é a mesma coisa, porque o medo de não garantir a sobrevivência é de não ter condições para viver com qualidade. Não, mas O medo da morte é outra coisa. Mas Ok? E as pessoas não assumem. Uma elevada percentagem tem este medo da morte, mas uma elevada percentagem também não o admite. E então eu pergunto aqui uma coisa: como é que, sendo aquilo que nós mais garantido temos na vida assim que damos o primeiro suspiro, como é que é precisamente aquilo de que nós temos tanto medo? Existe um pensador brasileiro que diz assim que todos nós sabemos muito viver, estamos preparados para viver, fazemos uma porção de cursos para viver, mas não sabemos morrer. E não sabemos nos preparar para isso. E não é nos preparar embaixo, mal, mas nos prepararmos assim, enfrentando, olhando para isso. Quando eu disse no começo a sobrevivência, eu estava dizendo justamente isso. O homem das cavernas lá atrás estava... o único medo que ele tinha era de viver, era de sobreviver toda aquela situação de dificuldade, não é? Que o homem tinha que lutar para poder acordar de manhã e ter o que comer e ter onde se abrigar. Agora, eu admiro muito as pessoas que vão chegando a uma certa idade, porque não é fácil. Não é fácil, porque ficamos pensando assim, daqui para frente quantos anos? Na verdade, esses anos podem acontecer amanhã. Nós não temos... Até já podiam ter acontecido. Não é? Nós temos que entender que, bom, primeiro, não temos nenhum controle sobre isso. Não é? Nenhum controle. Então, pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Agora, é mais complicado e eu acho que por isso mesmo as pessoas precisam ter muita atenção e cuidados com pessoas de mais idade. Porque pessoas com muita idade, eu tiro meu chapéu, como nós dizemos no Brasil. Eu me orgulho de pessoas que chegam a tal idade e estão ali dispostas, trabalhando, porque isto é sinal que elas são fortes e estão enfrentando sua vida, porque é muito difícil. É muito difícil saber que não temos planos para daqui 10 anos, não podemos ter planos daqui 20 anos, não é? E eu acho muito forte a pessoa conseguir, muito importante, a pessoa conseguir, mesmo assim, tendo uma idade avançada, acordar de manhã, estar ali ocupada com as suas coisas e tudo mais. Eu sempre digo que nós, na verdade, trabalhamos, nós descobrimos problemas, limpamos, tiramos o pó da casa, só para esquecermos que vamos morrer. Pois, porque há que distrair, não é?
Há que distrair porque, no fundo, poderá não ser o criar objetivos a médio ou longo prazo, mas criar objetivos para aquele dia, ter metas. Exatamente. Não há, eu, pelo menos, defendo que não há vida sem objetivos, É verdade. sejam eles quais forem. Desde os mais imediatos do próprio dia àqueles de médio e longo prazo. Tem de haver, e onde eu noto muito no meu trabalho, onde eu noto muito que há este desencanto e às vezes o não faz sentido estar aqui, é no essencial, e tanta gente que tem aquilo que nós diríamos tem tudo, não é? Que aparentemente aquilo que é materialmente tem tudo, não haverá razão aparente para, e não é pouco, não são poucas as vezes em que essas pessoas nos aparecem com o discurso de não faz sentido estar aqui, não é? No fundo, o que falta é o essencial. Faltam duas coisas, faltam objetivos e faltam amor. O que é que vocês acham, Maria? Então, dizem que o Jung. O Jung fala que, na verdade, o medo que é o inverso do amor. E, na verdade, é o medo de rejeição, é o medo de não ser amado. Então, eu nem amo, eu nem me envolvo, porque eu tenho tanto medo de ser rejeitado que eu nem desenvolvo o meu amor. Não é? É assim, o medo da morte é complicado. É como se tu tivesse uma bomba relógio que não sabes quando é que vai explodir. E a bomba és tu. Deixa-me só interromper só para dizer uma coisa. Eu costumo dizer que nós, quando nascemos com um único bilhete. É o da viagem de retorno. Só que esse bilhete não tem nem data nem hora marcada. E é esse o medo. Não é que nós sabemos que temos aquele. O medo da morte não é mais do que isto. Nós o bilhete já o temos. É garantido. Agora, não, ele está em branco, não tem data nem hora marcada. A data e hora marcada está, não é do nosso conhecimento. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Da minha experiência e de ter pensado que ia morrer a um determinado ponto e assim, pronto, vou parar aqui, perdi o medo da morte. O que não quer dizer que eu queira morrer, que é diferente. Porque eu perdi o medo da morte, mas não perdi o que eu amo, a vida. Não, adoro a vida, não quero morrer de maneira nenhuma. Lá terei que morrer, mas medo assim. Quanto mais tarde melhor, não é? Quanto mais tarde melhor, mas medo assim. Não, perdi-o. E tinha algum. Perdi-o. É óbvio que continuo, como a Carmen diz, com medo da perda daqueles que amo. Mas só porque não há telefone lá para cima, porque é muito mais difícil de comunicar. Quer dizer, mas eles não atendem às vezes. Não atendem, depois nem podem atrapalhar. E às vezes estão ocupados e a gente precisa tanto falar com eles. E é só por isso. Porque não tenho muito. Perdi um bocado. Dada a situação e o sentimento que eu tive ali naquele bocadinho que eu acho que esteve ali à beira de. Era tudo menos medo, portanto, perdi-o completamente. Agora, há outro medo que é complicado, que é o medo de morrer como se morre. E o sofrimento que Exato. existe. É outra coisa. Que é outra coisa, não é medo da morte, é medo do sofrimento que vem até lá. Medo de ter que depender de outras pessoas e, de certa forma, dar cabo da vida, entre aspas, porque nós estamos ali numa situação em que somos dependentes deles. Esses medos existem, e acho que existem em toda a gente. Nós estamos praticamente em cima das 21 horas, mas só a dizer que aquilo que tu disseste é curioso, isto fez-me recordar, e eu sabemos bem do que eu vou falar. Eu perdi o medo aos 27 anos. Precisamente numa situação idêntica à tua, quando vou muito bem a circular na minha via e de repente levo um carro com um carro de frente em cima. E nessa altura não tive tempo para ter medo. É que aquilo passa-se em segundos tão grandes que eu não tive tempo para ter medo. A única coisa é que eu só consciencializei depois quando no local ouvi pessoas a dizer que não se aperceberam que era eu que estava no carro e que já cá estava fora, e as pessoas olharem para o carro e dizerem ele morreu, quem é ali morreu, e eu depois de ter visto as fotografias e de facto eu não parti nada, mas não sei como.
ou por outra sei, mas tem outras explicações lá em cima. É precisamente por isso que nos retiram o medo. Agora, ali nem deu tempo para ter. Mas são essas situações limite. Naquele bocadinho que a gente sente que pode, o que vem não é medo, é segurança e paz. O que é estranho, porque a pessoa sabe que queres ver que é desta que eu vou para ali, e não sente medo nenhum. É segurança e paz. E a partir daí perdi o medo. Não quer dizer que eu queira. Isso tem a ver com fé também, né? Sim, também tem. Obviamente que as pessoas, se calhar, que não acreditam, não sei se sentirão assim. Mas eu senti. Pois nós estamos, Alice, eu vou querer ouvi-la também, mas é que faltam cerca de um minutinho, faltam alguns segundos para as 21 horas. Nós vamos dar entrada também ao sinal horário. Entretanto, eu vou aqui falar algum bocadinho para conseguir chegar às 21 horas mesmo, para dar entrada ao sinal horário. E vamos continuar a falar sobre isto depois dos nossos compromissos publicitários das 21. Parece-me que a conversa está bastante interessante. Sim. Não é? Temos o 262-889031 ao seu dispor para entrar aqui em direto e fazer parte desta nossa conversa de hoje sobre medos. Parece-me... Tem medos? Quais são os seus medos?